Seu velho inútil, se não trouxer os 200 alhos inteiros hoje, fique esperto porque esta noite você vai dormir lá fora, na casinha do cachorro, só com cachaça para te esquentar. Essa foi a saudação matinal que meu genro me deu. Eu, Roberto, um arquiteto que um dia projetou metade deste bairro nobre da cidade. Agora estou sentado, encolhido nos degraus da Catedral da Sé, escondendo meu rosto machucado sob a aba de um chapéu quebrado, estendendo um copo de papel trêmulo para pedir dinheiro aos transeuntes. Minha filha sabe disso, mas ela escolhe ficar em silêncio para manter a suposta harmonia familiar. Cara, a vida realmente sabe pregar peças cruéis, mas aqueles abutres cometeram um erro fatal. Eles não sabem que meu filho, o filho que eles pensavam ter me abandonado na distante Nova York, está parado bem atrás de mim neste momento. E o que acontecerá nas próximas 24 horas não é apenas vingança. É um terremoto que nem em seus sonhos mais loucos toda a linhagem daquela família poderia prever. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal Seu Amigo João, Histórias do Coração, e nos diga de onde você está ouvindo nos comentários abaixo. O sol batia forte na Praça da Sé. O calor de agosto na cidade não apenas queima, ele é pesado, esmagando os ombros como uma laje quente. O cheiro forte de asfalto misturado com a gordura de pastel de feira e a fumaça de incenso saindo das grandes portas da catedral criavam uma atmosfera densa, sufocante, a ponto de eu quase não conseguir respirar. Sentei-me encolhido em um canto escuro perto da entrada lateral, onde a sombra da velha parede de pedra protegia este corpo antigo. Puxei para baixo meu chapéu de palha desfiado, tentando esconder a metade esquerda do meu rosto sob minha camisa de botão. Aquela peça que já foi meu orgulho em casamentos e batizados. O suor escorria em rios, ardendo nos hematomas frescos que Marcos me deu ontem. Um trocado, por favor, pelo amor de Deus. Minha voz estava rouca, parecia o vento assobiando por uma janela quebrada. Foi abafada pelo barulho caótico de milhares de turistas, as buzinas do trânsito ao longe e os gritos agudos de senhoras vendendo quinquilharias religiosas. O copo de papel na minha mão tremia incontrolavelmente. Dei uma olhada dentro. Droga, havia apenas algumas moedas. 10, 20, 37 dólares. Eu as contei 3 vezes, embora essa soma e subtração não fosse desafio para um arquiteto que costumava calcular estruturas para prédios de 15 andares. 37 dólares. Esse dinheiro mal dava para 2 cachorros quentes baratos de um carrinho de rua ou uma garrafa de água, para suportar a sede que queimava minha garganta. Mas eu não ousava gastar um único centavo. Se esta noite eu chegasse em casa sem os 500 reais do condomínio para o Marcos, meu precioso genro, ele ficaria furioso novamente. E quando Marcos fica com raiva, ele não usa apenas palavras. Eu fecho meus olhos. Uma lágrima quente rolou pela minha bochecha enrugada, salgada. Eu sou Roberto, caramba. Eu sou o arquiteto, Roberto Almeida. Esta mão trêmula segurando um copo de pedinte projetou residências nos condomínios mais ricos, dirigiu centenas de trabalhadores, assinou cheques de 6 dígitos. Trabalhei duro por 40 anos, economizando cada real, investindo em imóveis. Tudo para ter uma velhice tranquila, para poder tomar meu café no meu jardim cheio de flores. E, no entanto, aqui estou eu, invisível e desprezado, como um vira-lata na beira da estrada. Deus, por que me dá provas tão pesadas? Os sinos da igreja tocaram, anunciando o fim da missa do meio-dia. As pessoas saíam pelas grandes portas como abelhas de uma colmeia quebrada. Passos apressados passavam por mim, tênis da Nike, sapatos sociais, sandálias, até os pés descalços de peregrinos entrando no santuário de joelhos. Ninguém parou. Nesta cidade monstruosa e cruel, a miséria faz parte da paisagem,
tão familiar que as pessoas nem se dão ao trabalho de olhar. De repente, um par de sapatos de couro marrom brilhantes parou bem na minha frente. Eram sapatos Oxford de couro de bezerro, feitos à mão, dos bons, do tipo que eu usava quando ia para o escritório. Aqueles sapatos ficaram parados, bloqueando o fluxo de pessoas apressadas, criando um silêncio estranho no meio da agitação. Eu não levantei a cabeça. Já havia aprendido a lição dos miseráveis. Olhe para o chão para preservar a pouca dignidade que resta. Alguma caridade, só uma moeda. Repeti minha frase habitual como uma máquina quebrada. Mas o homem não jogou dinheiro no copo. Ele também não foi embora. O silêncio durou 3 segundos, 5 segundos, 10 segundos, o suficiente para sentir a pele da minha nuca arrepiar. Algo não estava certo. Levantei a cabeça lentamente, semicerrando os olhos por causa do sol ofuscante que refletia no pavimento. Um jovem de uns 30 anos, vestido com um impecável terno de corte italiano azul marinho, olhava para mim, uma pasta de couro sob o braço. Seu rosto estava distorcido, seus olhos arregalados, cheios de horror, como se tivesse visto um fantasma em plena luz do dia. Pai. O chamado foi suave, mas retumbou como um trovão em meus ouvidos. Meu coração deu um salto. O copo de papel escorregou das minhas mãos, caindo no chão. As moedas rolaram, tilintando no piso quente. Daniel! Exclamei com a voz partida, estilhaçada em pedaços. Era meu filho, meu Daniel, o maior orgulho da minha vida. O filho talentoso que trabalhava como diretor financeiro para uma grande corporação em Nova York, a milhares de quilômetros daqui. Por que ele estava aqui? Por que agora? Daniel caiu de joelhos bem no meio da praça, sem se importar em sujar seu terno caro com a poeira do chão. Ele levantou a mão para tocar meu rosto encovado. Seus dedos trêmulos roçaram o hematoma na minha bochecha esquerda que o chapéu não conseguiu cobrir. Meu Deus, pai, que porra é essa? O que diabos aconteceu? A voz de Daniel falhou, misturada entre pânico e dor profunda. O que você está fazendo aqui? Por quê? Por que você está nesta condição? Eu queria que a terra me engolisse, eu queria que o chão se abrisse e me fizesse desaparecer naquele instante. Baixei a cabeça, tentando esconder minhas mãos calejadas e sujas dentro das mangas. Não, não sou eu. Você está me confundindo com outra pessoa, meu jovem. Vá embora, por favor. Como vou me confundir? Daniel me agarrou com força pelos ombros, sacudindo-me como se quisesse me acordar de um pesadelo. Olhe para mim, pai. Eu desembarquei esta manhã para te fazer uma surpresa para o seu aniversário na próxima semana. Vim agradecer na catedral antes de ir para casa. Pai, onde está sua aposentadoria? Onde estão suas economias de uma vida? Por que você tem que mendigar como um sem-teto? Eu desabei a chorar. A contenção, a resistência, o medo dos últimos 8 meses explodiram como uma represa quebrada. Eu não conseguia mais manter a máscara do Roberto forte diante do olhar dolorido do meu filho. Marcos, sussurrei. O nome saiu da minha boca como fel amargo. Ele pegou tudo, filho. Ele diz que sou velho, que estou senil, que sou um inútil. Ele disse, se eu não trouxesse dinheiro, ele me colocaria no asilo mais miserável da cidade. O rosto de Daniel endureceu, passando do choque para a fúria absoluta. Ele olhou ao redor como se procurasse o culpado e depois olhou de volta para mim. Seu pai esquelético, só pele e osso. Ele tirou o paletó e o colocou sobre meus ombros, cobrindo minha camisa suja. Levante-se, pai. Vamos para casa. Não! Agarrei a mão dele em pânico. O terror me invadiu. Não vamos para casa agora. Ele vai me bater, ele tem os papéis. Ele diz que é o dono. Ele é o chefe agora. Daniel me ajudou a levantar. Seus olhos queimavam com um fogo frio que eu nunca tinha visto naquele menino nobre. Hoje não, pai. Hoje eu estou aqui. E juro por Deus que aquele filho da puta vai pagar por cada uma de suas lágrimas.
Uber preto e brilhante deslizava pela avenida, isolando meu filho e eu do calor sufocante e do caos do trânsito da cidade. Dentro estava fresco com um leve aroma cítrico, um cheiro de limpeza, de dinheiro, de um mundo ao qual eu pertencia e do qual fui expulso há muito tempo. Eu estava encolhido no banco de trás, agarrado às lapelas do paletó do meu filho, como se fosse meu único salva-vidas no meio do oceano. Olhei pela janela, observando os prédios altos passarem, sem ousar encarar Daniel. Tinha medo de ver a decepção em seus olhos. Daniel estava ao meu lado com a mandíbula tão cerrada que seus músculos se destacavam. Ele olhava fixamente para minhas mãos magras. Apenas 9 meses atrás, quando ele me ligou por vídeo no Ano Novo, eu ainda era um homem robusto com uma risada fácil, exibindo os planos para a reforma do jardim. Agora, quem estava ao seu lado era apenas uma casca vazia. "Conte-me tudo, pai", disse Daniel. Sua voz tentava se manter calma, mas tremia de raiva contida. "Do começo ao fim, não me esconda nada. Por favor." Respirei fundo, meus pulmões chiaram suavemente. 8 meses atrás, comecei com a voz rouca. Depois da enchente no subúrbio, a casa alugada de Helena e Marcos inundou. Eles me ligaram à meia-noite. Helena, chorando, disse que não tinham onde dormir, que suas coisas estavam arruinadas. Eu disse a eles para virem para a casa grande temporariamente. A casa é grande, você sabe. Pensei, bem, o sangue fala mais alto. Minha casa é a casa deles. E então, no primeiro mês, tudo estava bem. Marcos se comportou bem e Helena cuidava da comida. Mas então, Marcos começou a reclamar dos reparos da outra casa e pediu meu cartão do banco emprestado. Ele disse que precisava comprar material, cimento, azulejos. Eu dei a ele, confiei nele e ele nunca devolveu. Daniel virou-se bruscamente. Ele não devolveu. Você não ligou para o banco para bloquear? De jeito nenhum. Você é muito cuidadoso. Sorri amargamente, uma careta torcida no meu rosto chupado. Eu ia fazer isso, mas naquele dia ele trouxe um cara para casa. Ele me apresentou como um tabelião, muito formal. Eles pegaram um monte de papéis. Disseram-me para assinar para processar algum seguro de saúde e algumas licenças de reforma para deduzir impostos. Eu estava sem meus óculos. Confiei porque minha filha estava bem ali. Procuração geral para atos de domínio. Daniel deixou escapar, entendendo tudo instantaneamente. Como financista, ele conhecia perfeitamente o perigo daquele maldito papel. Ele te enganou para assinar sua própria venda? Isso mesmo. Assenti. E as lágrimas brotaram quentes novamente. Depois de ter aquele papel, sua atitude mudou 180 graus. Ele esvaziou minha conta poupança. Ele interceptou meus cheques de aposentadoria. Ele ficou com o aluguel do pequeno apartamento no centro que eu usava para minha velhice. Ele disse que eu já era velho, que era perigoso para mim lidar com dinheiro. E a Helena, minha irmã, ela ficou lá parada vendo como te roubavam? Daniel perguntou. Sua voz implorava por um raio de esperança sobre a humanidade de sua irmã. Helena, hesitei, confessando com dor. Ela tem pavor do Marcos. Toda vez que eu queria dizer algo, Helena olhava para mim com olhos suplicantes para eu não irritar o Marcos. Você sabe como ele é. Ele é um machista até o osso. Ele diz que naquela casa ele é o homem, o pilar, e que mulheres e velhos têm que obedecer. Daniel arregaçou a manga da minha camisa. Sob o tecido, apareceram os hematomas sob a luz branca do carro. Alguns amarelados, já velhos, outros roxos e pretos recentes. Havia uma longa cicatriz, como se feita com o canto de uma mesa. Isso foi de segunda-feira. Apontei para o hematoma preto no meu braço. Pedi a ele 50 Harleys para comprar meu remédio para a pressão. Ele estava bebendo cerveja com seus amigos. Ele enlouqueceu. Disse que eu o fiz parecer mal. Ele me empurrou contra o móvel da TV. Ele me disse, você acha que meu dinheiro é para te sustentar, seu velho inútil? Daniel fechou os olhos e respirou fundo.
Você comeu alguma coisa, pai? Aquela pergunta simples me quebrou. Hoje de manhã, comi o resto do feijão de ontem à noite com um pedaço de pão duro, confessei, baixando a voz de vergonha. Marcos diz que velhos devem comer pouco para não gastar tanto com a limpeza, enquanto toda noite ele pede os melhores filés do bairro ou eles saem para comer cortes caros e beber tequila com a Helena. Asilo, sussurrei, o medo palpável em cada célula. Ele me ameaça que se eu chamar a polícia ou ligar para você, ele usará aquela procuração para me jogar no asilo mais podre da cidade. Ele diz que lá eles vão me amarrar na cama, me matar de fome, e eu vou apodrecer na minha própria sujeira. Estou com muito medo, Daniel. Prefiro morrer na rua a entrar lá. Daniel abriu os olhos. Ele tinha o punho tão cerrado que suas unhas cravavam em sua carne até sangrar. Uma raiva fria invadiu a mente do meu filho. Vi que ele não era mais o garotinho de antes. Ele estava indignado. Marcos não apenas pegou o dinheiro, ele roubou minha dignidade. Ele transformou o orgulhoso Roberto em um animal de estimação assustado em sua própria casa. Motorista, disse Daniel ao motorista com uma voz tão gelada quanto um vento de inverno. Pode ir mais rápido para o bairro histórico, Rua Augusta. Rápido! Sim, senhor, respondeu o motorista, olhando no retrovisor com preocupação. Daniel se virou e pegou minha mão ossuda. Escute, pai. A partir deste momento, ninguém nunca mais vai te machucar. Aquele papel, aquelas ameaças, tudo acaba hoje. Juro pela minha vida. Olhei para o meu filho. Queria acreditar nele, mas o medo encharcado até os ossos por 8 meses me fez tremer. Ele é muito forte, Daniel. Ele tem amigos bandidos. Ele é da rua. Eu não dou a mínima para quem ele é. Respondeu Daniel, olhando para frente, onde a estrada para a nossa casa de infância já aparecia. Ele não sabe quem eu realmente sou quando fico com raiva. O carro parou em frente ao número 42 da Rua Augusta. É uma rua bonita na Cidade Velha, cheia de árvores antigas, com casas de estilo colonial. Minha casa se destacava com sua parede de tijolos vibrantes e a buganvília roxa cobrindo o arco de entrada. Aquele era meu orgulho. Eu mesmo escolhi cada azulejo importado para os degraus. Eu projetei a pequena fonte no pátio, mas hoje a casa parecia dolorosamente estranha. Parecia uma beleza ultrajada. Da rua ouvia-se música alta com o baixo retumbando. Tum, tata, tum, tum, tata, tum. O portão de ferro vibrava. Uma caminhonete preta gigante com vidros fumê, do tipo usado por novos ricos ou traficantes de pequeno porte. Estava estacionada descaradamente no meio da entrada, bloqueando a vista do jardim. Seus pneus estavam esmagando as roseiras que plantei no ano passado. De quem é essa caminhonete? Perguntou Daniel saindo com a voz tensa. Do Marcos, murmurei. Ele a comprou há 3 meses com minhas economias da aposentadoria. Disse que era para me levar ao médico com mais conforto, mas nunca entrei nela. Daniel não disse nada. Ele cerrou a mandíbula. Ele me ajudou a entrar. O cheiro de cerveja velha e cigarros nos atingiu assim que cruzamos a pesada porta de carvalho. O pátio, onde eu costumava tomar café e ler o jornal, era um campo de batalha. Latas de cerveja e garrafas rolavam por toda parte. Caixas de pizza jogadas ao redor, a fonte estava desligada, a água estagnada e turva, cheia de bitucas de cigarro flutuando. Que nojo! Entramos na sala de estar. Daniel congelou. Todos os móveis clássicos que minha esposa escolheu com tanto cuidado haviam desaparecido. A cristaleira, a mesa de mogno esculpida, tudo substituído por um sofá de couro preto brilhante, grotesco e barato, como de um bar de 5ª categoria. Na parede onde pendiam pinturas a óleo de paisagens, agora havia uma televisão de 85 polegadas passando um jogo de futebol. E lá, esparramado no sofá novo, estava Marcos. Meu genro usava uma regata branca, sua barriga transbordava, mostrando tatuagens borradas em seus braços gordos.
Ele estava com os pés sujos na mesa de centro, uma lata na mão, gritando: "Gol! Gol! Que golaço!" Ao lado dele, um prato de nachos pela metade. Ele parecia um rei no reino que acabara de roubar. Marcos não se virou quando ouviu a porta. Ele pensou que era Helena chegando do trabalho. "Oh, Helena, acabou a cerveja. Se você está aí, mexe essa bunda para a cozinha e me traz outra. Rápido!" Ele gritou sem tirar os olhos da tela. Daniel me soltou. Ele caminhou em direção ao aparelho de som que estava no último volume e se inclinou calmamente. "Clique!" Ele arrancou o cabo de força. O silêncio caiu de repente. Apenas o zumbido do ventilador e minha respiração pesada permaneceram. Marcos pulou do sofá como uma mola, vermelho de raiva. "Que porra é essa? Qual é o seu problema?" Ele se virou e viu Daniel parado no meio da sala de estar, e eu encolhido perto da porta. A surpresa cruzou o rosto de Marcos, mas rapidamente foi substituída por sua arrogância habitual. Ele torceu a boca em um sorriso zombeteiro. Bem, olhe quem está aqui", disse Marcos, arrastando as palavras. "O cunhado prodígio de Nova York voltou. Por que não nos avisou para mandarmos o comitê de boas-vindas? Ou você se perdeu como o velho?" Ele me lançou um olhar ameaçador. Aquele olhar que me assombra há 8 meses. "E você?" "O quê? De onde você vem? Pensei que estivesse trabalhando. Não me diga que veio de mãos vazias. Você conhece as regras desta casa. Se não há dinheiro, não há jantar. Lembra?" "Cale a boca", disse Daniel. Ele não gritou, mas sua voz cortou o ar como uma navalha. Marcos soltou uma gargalhada, batendo a lata na mesa. Ele se levantou, estufando o peito, tentando parecer maior que Daniel. Embora mais gordo, ele era uma cabeça mais baixo que meu filho. Ele tinha aquela postura típica de valentão de bairro. "Quem você está mandando calar a boca?" Marcos se aproximou, soprando hálito alcoólico em Daniel. "Quem você pensa que é para vir aqui e dar ordens? Esta é a minha casa. Eu sou o chefe da família. Você é apenas um convidado. Entendeu?" "O quê?" "Sua casa", repetiu Daniel, varrendo a sala destruída com o olhar. "Você chama essa pocilga de casa e espancar seu sogro e mandá-lo mendigar. Você chama de ser chefe de família?" "Eu estou cuidando dele", berrou Marcos, começando com sua tática de se fazer de vítima. "Ele já está senil, gosta de sair e perambular. Eu lhe dou um teto, comida, roupas, e você se atreve a vir reclamar comigo? Eu tenho papéis. A lei diz que sou seu guardião." Ele apontou o dedo para o rosto de Daniel, quase cutucando seu nariz. "Se você sabe o que é bom para você, volte para o seu buraco em Nova York. Não se meta na minha casa. Ou eu chamo a patrulha e jogo vocês dois na cadeia. Fora." Eu estava tremendo atrás. "Daniel, deixe-o em paz, filho. Não o irrite. Ele bate muito forte." Daniel não olhou para mim. Ele olhou diretamente nos olhos de Marcos, seus olhos negros perfurando a covardia que se escondia por trás da agressão do meu genro. "Você está me ameaçando, Marcos?" perguntou Daniel com uma calma aterrorizante. Ele começou a tirar o Rolex do pulso e o colocou no bolso. Então ele tirou o paletó lentamente, dobrando-o e colocando-o no encosto do sofá. O que você vai fazer?" Marcos hesitou, vendo a atitude estranhamente calma de Daniel. Ele estava acostumado a intimidar pessoas fracas como eu ou Helena. Ele nunca havia enfrentado um homem de verdade pronto para lutar. "Vou te ensinar uma lição de respeito", disse Daniel, e começou a arregaçar as mangas da camisa, mostrando seus antebraços firmes. Marcos viu a ação de Daniel e soltou uma risada de desprezo. Ele olhou para seu próprio corpo, grande, robusto, em comparação com a figura esguia de escritório de Daniel. Ele pensou que tinha a vitória garantida. Ele era da rua. Meu filho era engomadinho. "Você quer brigar, riquinho?" Marcos sorriu de lado, estalando os dedos. "Venha, vou te ensinar como a gente bate no bairro. Não diga que não respeitei o cunhado. Vou te arrebentar."
Dito isso, Marcos se lançou. Ele desferiu um gancho de direita desajeitado direto no rosto de Daniel. Era o estilo de uma briga de bêbado de bar. Pura força bruta, sem técnica. Eu gritei e fechei os olhos. Mas o golpe que eu esperava nunca chegou. Daniel nem piscou. Ele apenas inclinou a cabeça levemente para a esquerda. O punho de Marcos passou zumbindo por sua orelha, atingindo o ar. Quando Marcos perdeu o equilíbrio indo para frente, Daniel desferiu um golpe rápido como um raio em suas costelas. Bum! O som seco ressoou. Marcos soltou um gemido como um porco no matadouro enrugando o rosto. Mas Daniel não parou. Ele girou e varreu sua perna de apoio. O grande genro caiu como um saco de batatas no chão duro. Ah, filho da... Ele se levantou com dificuldade, com os olhos injetados de sangue. A arrogância se transformou em loucura. Ele pegou uma garrafa de cerveja vazia da mesa e a quebrou na borda. Crash! O vidro quebrado apontava para meu filho. Eu vou te matar. Vou matar todos vocês, rugiu Marcos, atirando-se em Daniel com o vidro na mão. Cuidado, filho, ele tem uma arma. Gritei desesperadamente com o coração na boca. Daniel manteve a calma. Eu esqueci que, além de finanças, ele praticava Krav Maga há 5 anos por causa do estresse. Para ele, um bêbado com uma garrafa era apenas um aquecimento. Quando Marcos desferiu o golpe, Daniel deu um passo rápido, pegou seu pulso e o torceu para trás. Crac! O estalo da articulação foi horrível. Marcos gritou, deixando cair o vidro que se estilhaçou no chão. Daniel imediatamente envolveu o braço em seu pescoço por trás, fechando o mata-leão. Me solte! Tá! Gaguejou Marcos, ficando roxo. Ele chutou, arranhou o braço de Daniel inutilmente. O braço do meu filho era uma prensa de aço em sua garganta. Daniel se inclinou perto do ouvido de Marcos, sussurrando com uma autoridade que retumbou na sala. Escute bem, seu homenzinho. Você só é corajoso para bater em velhos e mulheres. Você diz que é muito macho. Um homem de verdade não bate no sogro. Um homem não vive às custas da esposa. Você é um parasita nojento. Você é lixo. Daniel apertou um pouco mais. Marcos revirou os olhos, chutando desesperadamente. Eu poderia quebrar seu pescoço agora mesmo, e a polícia diria que foi legítima defesa porque você me atacou com uma garrafa, continuou Daniel gélido, mas não vou sujar minhas mãos com seu sangue. Ele soltou e empurrou Marcos em direção à porta. Marcos caiu de cara no chão, tossindo, segurando a garganta. Ele olhou para Daniel com puro terror. Ele percebeu a diferença de níveis. Ele não podia vencer este homem. Sua valentia barata não funcionava contra disciplina e força real. Fora, Daniel apontou para a porta. Fora da minha casa agora. Marcos se arrastou para se levantar com os olhos selvagens. Ele viu a determinação em Daniel. E, mais importante, ele me viu tremendo com o telefone na mão, discando desajeitadamente para a emergência. Ok, estou indo, gaguejou Marcos, recuando e apontando fracamente. Mas lembre-se, vou processar. Tenho papéis. Vou voltar com meu advogado. Vocês vão ver. Pise aqui de novo e não serei tão gentil como hoje. Daniel avançou um passo. Marcos fugiu apavorado. Ele tropeçou no batente e quase caiu, mas correu para sua caminhonete. O motor da caminhonete rugiu. Os pneus cantaram, deixando uma marca preta enquanto ele disparava como uma alma levada pelo diabo. A casa voltou ao silêncio. Daniel exalou. Ajustando os punhos da camisa, ele se virou para me olhar. Eu estava encostado na parede, chorando. Não de medo, mas de alívio. Pela primeira vez em 8 meses, o demônio havia sido expulso. Daniel veio e me abraçou. Meu corpo magro tremia nos braços firmes do meu filho. Ele se foi, pai. Ele se foi. Ele me consolou. Mas naquele momento a porta soou. Ela se abriu. Helena entrou. Helena entrou na casa. Minha filha. Ela usava seu uniforme de escritório, carregando uma sacola plástica com comida da lanchonete da esquina. O cheiro de cebola e gordura revirou meu estômago. Ela ficou paralisada, vendo o campo de batalha na sala de estar.
vidros quebrados, móveis movidos, o sofá fora do lugar e Marcos desaparecido. A sacola de comida caiu dela, os tacos voaram, espalhando molho vermelho como sangue no chão de azulejo. "O que aconteceu aqui?" gritou Helena com uma voz aguda e cheia de pânico. Ela olhou para Daniel, depois para mim. "Onde está o Marcos? O que você fez com meu marido?" Ela correu para a sala, não para ir até mim, seu pai idoso, tremendo e cheio de hematomas, mas para procurar um vestígio de seu marido. "Responda-me!" Ela gritou para Daniel. "Você o escondeu, não é? Eu vi a caminhonete dele saindo como louca. Você sabe o que acabou de fazer?" Daniel olhou para sua irmã incrédulo. Vi uma imensa decepção nos olhos do meu filho. Ele acabara de me salvar de um agressor. "E a primeira coisa que sua irmã diz é se preocupar com o carrasco." "Helena", disse Daniel, baixando o tom. "Ele ia me esfaquear com uma garrafa quebrada. Ele quebrou as costelas do pai. Ele o tem todo machucado. Você não vê? Você é cega?" Helena olhou para mim de lado, mas rapidamente virou o rosto, evitando meu olhar. "O Marcos, ele só tem um temperamento forte." Ela começou a se justificar com aquelas frases que a ouvi dizer a si mesma centenas de vezes. "Ele está sob muita pressão. Ele tem dívidas. Ele não fez isso de propósito. O pai também fica senil. Ele o deixa louco." Aquela frase foi uma facada direto no meu coração. "O que você disse?" eu falei. Minha voz tremia, mas cheia de dor. "Que eu o deixo louco, pedindo a ele meu remédio, respirando nesta casa. Você é minha filha ou cúmplice dele?" "Pai, não diga isso." Helena se aproximou, mas não para consolar, mas para convencer. "Sabe, Marcos, você só tem que aguentar um pouco. Agora que Daniel o expulsou, ele vai ficar furioso. Ele vai me deixar. Ele vai me pedir o divórcio." Ela desabou a chorar, cobrindo o rosto. "Vocês não entendem. Se ele me deixar, como vou viver? O que os vizinhos vão dizer? A filha dos Almeida abandonada? É humilhante. Que vergonha." Daniel sentiu náuseas. Aquela maldita cultura das aparências. Minha filha preferia ver seu pai espancado e mendigando a carregar o estigma de ser largada. Marcos havia feito uma lavagem cerebral completa nela. "Você está preocupada com as aparências?" Daniel a pegou pelos ombros, forçando-a a olhá-lo. "E o pai ter que mendigar no centro. Isso não te dá vergonha? Ou te parece normal que o pai coma feijão frio enquanto vocês jantam em restaurantes?" Eu não sabia que ele mendigava." Helena gaguejou. "Pensei que ele saía para passear." "Não minta!" gritou Daniel, fazendo Helena se encolher. "O pai me disse que te pediu ajuda e você virou as costas para ele. Você escolheu seu marido em vez do seu pai. Você é cúmplice, Helena. Você é tão culpada quanto aquele desgraçado." Helena desabou no sofá onde seu marido acabara de estar, chorando inconsolavelmente. "Estou com medo. Estou com muito medo. Marcos disse que se eu o deixasse, ele me mataria." Daniel a soltou. Ele percebeu que era mais sério do que pensava. Helena não era apenas uma esposa submissa. Ela era vítima de controle psicológico. Mas agora, ela não estava do nosso lado. Ela era um perigo. Ela ligaria para Marcos. Ela o avisaria. Ela abriria a porta para ele. Ele se virou para mim. "Pai, não podemos ficar aqui esta noite", disse Daniel bruscamente. "Marcos vai voltar e não virá sozinho. Ele trará seus amigos bandidos ou os cobradores de dívidas. Não estamos seguros, mas é a minha casa." Olhei ao redor com nostalgia. "Você vai recuperá-la." "Eu prometo", assegurou Daniel. "Mas não hoje. Esta noite precisamos ir para um lugar seguro para preparar a batalha legal. Precisamos de advogados, polícia e provas." Ele foi para o meu quarto, agora um depósito bagunçado. Ele pegou algumas roupas e os papéis que restaram, colocando-os em um saco preto. "Vamos, pai, Daniel, me ajude a sair." Antes de sair, ele olhou para Helena, que ainda chorava no sofá entre o desastre e o molho vermelho. "Helena", ele disse frio, mas com pena,
Esta noite você tem duas opções. Você vem com o pai e comigo, e nós te protegemos. Ou você fica para esperar seu marido. Mas eu te aviso, se você ficar, terá que assumir as consequências quando a polícia chegar. Pense bem. Helena levantou o olhar com os olhos inchados, olhando para seu irmão, depois para a porta onde a escuridão caía. O medo de Marcos estava muito enraizado. Eu não posso ir embora. Ele vai me encontrar. Eu não posso, ela sussurrou. Daniel balançou a cabeça desapontado. Boa sorte, irmãzinha. Ele bateu a porta. Caminhamos em direção ao Uber que nos esperava. Enquanto o carro se afastava da Rua Augusta, olhei para minha casa uma última vez. A luz amarela da sala parecia solitária. Eu sabia que a guerra para recuperar minha vida estava apenas começando. E a ferida mais dolorosa não estava na minha pele, mas na traição da filha que eu mais amava. Para onde vamos? Perguntei fracamente. Para o Hilton, respondeu Daniel pegando seu celular. E amanhã, logo cedo, vamos para a delegacia do Ministério Público. É hora de mostrar a eles o que é justiça. Entrei no meu antigo quarto, que nos últimos 8 meses havia se tornado um depósito úmido. Marcos havia empilhado todos os meus projetos de arquitetura lá, meus modelos de uma vida inteira, para dar espaço a caixas de cerveja vazias e suas roupas sujas. Daniel observava na porta com o olhar ainda aceso após a briga. Rápido, pai. Só o necessário. Não temos muito tempo. Minhas mãos trêmulas pegaram roupas velhas, a camisa creme que usei no casamento da minha filha, agora amarelada no colarinho. Algumas meias gastas. Procurei minha agenda de endereços de velhos amigos com quem cortei contato por vergonha. As escrituras, pai? A caderneta de poupança? Perguntou Daniel, varrendo o quarto com o olhar. No cofre, apontei para o quarto principal, que era meu. E agora era o covil de Marcos e Helena. Marcos mudou a combinação. Ele disse que eu era velho e perderia os papéis. Droga! Droga! Praguejou Daniel entre os dentes. Ele gesticulou para ir até lá, mas eu o detive. Não, filho, não faça mais bagunça. Helena está lá dentro. Eu não queria que meu filho visse as intimidades de sua irmã com aquele cara. Ou pior, que enfrentasse a traição de Helena novamente esta noite. Daniel assentiu com relutância. Ele colocou minhas roupas em um saco plástico preto, um daqueles de lixo. Cara, minha vida aos 70 anos cabia em um saco de lixo. Senti-me como um ladrão entrando furtivamente na casa que construí com meu próprio suor. Saímos para a sala. Helena ainda estava lá no sofá de couro preto com o rosto entre as mãos, soluçando em um silêncio mortal. Ela não levantou a cabeça. Talvez não ousasse, ou talvez estivesse ocupada mandando mensagens para o marido. Parei por um momento, olhando para minha garotinha. Queria dizer algo a ela. Queria dizer, filha, acorde. Mas um nó se formou na minha garganta. Vamos, pai. Daniel me guiou, apertando meu ombro para me dar força. A pesada porta de carvalho se fechou atrás de nós com um clique seco. Aquele som foi como o martelo de um juiz sentenciando o fim de uma era sombria, mas também cortando o último fio entre aquela casa e eu. O Uber já estava lá. Enquanto partíamos, olhei para trás. A luz da rua iluminava a buganvília roxa. A casa parecia bonita, pacífica por fora. Ninguém saberia que por dentro era um inferno. Não olhe para trás, pai, disse Daniel suavemente. Da próxima vez que voltarmos, você entrará pela porta da frente, com a cabeça erguida como o dono que você é. O carro atravessou as ruas vazias da cidade velha e entrou no trânsito da rodovia. A cidade à noite é um monstro brilhante e barulhento. Vi os sem teto sob as pontes e meu coração se encolheu. Se não fosse por Daniel, eu estaria lá ou naquele asilo sujo com o qual Marcos me ameaçou. Chegamos ao Hilton no centro. O lobby brilhava, cheirava a perfume de ambiente. A recepcionista cumprimentou gentilmente. Aquela normalidade parecia estranha e luxuosa para mim.
Baixei a cabeça, envergonhado da minha aparência. Um quarto com 2 camas? Perguntou Daniel, entregando seu cartão. E, por favor, não perturbe. Meu pai precisa descansar. Ao entrar no quarto, Daniel colocou a tranca, a corrente e enfiou uma cadeira contra a porta. Só por precaução, disse ele, vendo meu rosto. Não quero surpresas hoje. Sentei-me na beirada da cama. O colchão macio afundou. Eu ainda estava abraçando meu saco preto. Você estava seguro, pai? Daniel sentou-se ao meu lado, pegando o saco de mim. Durma hoje. Ninguém vai te bater. Ninguém vai te pedir dinheiro. Deitei-me, mas o sono não veio. Cada barulho no corredor, o carrinho de limpeza, passos, me faziam pular. Pensei que eram os passos pesados de Marcos, sua voz de bêbado pedindo dinheiro. Fechei os olhos, mas na minha cabeça o choro de Helena ecoava. Eu não posso ir embora, ele vai me encontrar. Deus abençoe. Eu escapei, mas minha filha ainda estava naquele inferno. O sol da manhã se infiltrou pelas cortinas, me acordando. Por um instante, procurei o relógio com pânico, temendo me atrasar para o cruzamento para mendigar. Então toquei no edredom branco e macio. Abri os olhos. Teto limpo, sem umidade. O ar-condicionado zumbia suavemente. Lembrei que não estava em casa. A porta do banheiro se abriu e Daniel saiu com o cabelo molhado e cheirando a sabonete. Ele já estava de pé. Usava uma camisa branca impecável. Bom dia, Roberto. Ele sorriu, um sorriso radiante que eu não via há muito tempo. A água está quente. Deixei suas roupas novas na prateleira. Tome um banho, pai. Entrei no banheiro. O vapor encheu o ar. Tirei as roupas sujas, a camisa manchada, as calças cheias de poeira da calçada da catedral. Vi-me no espelho, um velho magro, com as costelas marcadas como teclas de piano quebradas, hematomas por toda parte, rosto preto, amarelo, castigado pelo tempo, barba de vários dias. Liguei o chuveiro. A água quente bateu na minha cabeça, escorrendo pelas minhas costas. Oh, cara, que sensação! Peguei o sabonete e esfreguei com força. Esfreguei e esfreguei, querendo arrancar a sujeira, o cheiro de pobreza, o cheiro de medo desses 8 meses. As lágrimas se misturaram com a água. Chorei de tristeza, mas também de alívio. Eu não era um vira-lata, eu era um ser humano. Eu merecia estar limpo. Ao sair, vi na cama roupas novas que Daniel tinha ido comprar, calças cinzas, camisa azul clara e sapatos de couro novos. Não sei se você gosta do estilo, mas é lindo, filho. Interrompi-o com a voz trêmula. Me lembra os velhos tempos. Vesti-me. A camisa me serviu um pouco grande por causa do peso que perdi, mas o algodão fresco me fez sentir vivo. Penteei o cabelo. Fiz a barba. Olhei no espelho novamente. Roberto havia voltado, mais magro, mais velho, mais ferido, mas sem aquele olhar de cachorro espancado de ontem. Para o café da manhã, pai. Daniel deu um tapinha nas minhas costas. Precisamos de energia para a guerra de hoje. Descemos ao restaurante. O cheiro de café recém-feito me invadiu. Não o café instantâneo barato de Marcos, mas café de verdade, coado, com canela. Vi o buffet. Ovos, bacon, batatas fritas, pães doces, donuts. Minha boca salivou. Qualquer coisa está bom, disse com a mão tremendo sobre o prato. Daniel me serviu bastante. Coma, pai. Recupere as forças. Você tem que ser forte para triturar aquele desgraçado no tribunal. Provei o ovo. O sabor? De jeito nenhum. A comida nunca tinha sido tão boa para mim. Comi com desespero. Então me lembrei das minhas maneiras e diminuí o ritmo, mas as lágrimas continuavam a sair. O que faremos hoje? Perguntei após a segunda xícara de café. Daniel limpou a boca, seu olhar se aguçou. Hoje vamos ver o tubarão. Tenho uma reunião com o Dr. Queiroz. Ele é o melhor advogado da cidade para disputas de propriedade e abuso. E então vamos recuperar cada real que Marcos te roubou. Assenti, deixando a xícara. A barriga cheia e estar limpo me deram uma força estranha. A dignidade havia retornado e com ela a fúria.
O escritório do Dr. Queiroz ficava no 25º andar de uma torre no centro. Dava para ver o horizonte brilhando ao sol. Aqui reside o poder e o dinheiro da cidade. Queiroz era um homem de uns 50 anos. Óculos de aro dourado, terno cinza caro. Ele não parecia gentil, mas terrivelmente profissional. Chamavam-no de tubarão, porque quando ele morde, não solta até deixar os ossos. Sr. Almeida, sente-se. Ele apontou para a cadeira de couro. Daniel me contou, mas quero ouvir de você sobre a procuração. Respirei e contei a história do tabelião que Marcos trouxe. Qual era o nome dele? Perguntou Queiroz, caneta na mão. Não me lembro. Bem, Sr. Vargas, baixo, gordo, bigode fino. Queiroz sorriu com desdém. Ah, Vargas, eu o conheço, um rato do ramo. Ele falsifica papéis para terras irregulares. Aceita subornos como quem bebe água. Queiroz se levantou e andou. Boas notícias, Sr. Almeida. Se é o Vargas, podemos atacar a validade dessa procuração. Certamente ele não seguiu o protocolo de verificar sua capacidade mental, nem lhe explicou os termos, mas Marcos tem papéis, me preocupei. Papéis feitos com fraude e coação são papel higiênico diante de um juiz, afirmou Queiroz. Além disso, temos provas de abuso. Um guardião que bate é protegido. Isso agrava tudo. Ele se virou para Daniel. Tática, bater rápido e forte. Passo 1, queixa urgente ao Ministério Público por quebra de confiança, fraude e violência doméstica. Passo 2, congelar imediatamente todas as contas em nome de Roberto que Marcos usa. Passo 3, ordem de despejo. Congelar as contas. Meus olhos brilharam. Isso mesmo. Queiroz sorriu friamente. Vamos cortar o oxigênio dele. Um aproveitador como Marcos sem seu dinheiro é um cadáver. Ele entrará em pânico. E quando há pânico, eles cometem erros. Quanto tempo leva? Perguntou Daniel. Esta mesma tarde, respondeu Queiroz. Mas primeiro, o Sr. Almeida tem que fazer algo desagradável. Ele olhou para mim. Sério, você precisa de um laudo médico. Precisamos das provas na sua pele, os hematomas, as cicatrizes, tudo deve ser registrado por um médico legista. Essa será nossa arma mais forte. Tremi, me despir diante de um estranho, mostrando minha fraqueza. Mas olhei para Daniel e vi sua determinação. Eu farei isso, disse, o que for preciso para tirá-lo da minha casa. Queiroz assentiu. Bom, vamos então, que a caça comece. O consultório do legista é um lugar sombrio. Paredes cinzas, luz de neon piscando, cheiro de papel velho, cigarro frio e desespero. Pessoas sentadas esperando para registrar queixas, mães sem filhos, esposas espancadas e velhos abandonados como eu. Daniel apertou minha mão. Queiroz se moveu rápido, falando com funcionários, usando termos legais para assustar os burocratas para que se apressassem. Roberto Almeida, eles chamaram. Levaram-me para uma sala fria. Um médico legista de uns 40 anos, rosto cansado, indicou que eu tirasse a camisa. Tudo? Perguntei, tremendo. Só de cueca, vovô. Preciso verificar o corpo todo, disse ele sem emoção. Desabotoei os botões da camisa nova. Trêmulo, a calça. Parado ali de cueca, senti-me mais nu do que nunca. Nu de dignidade. Um velho de 70 anos, enrugado, inspecionado como mercadoria danificada. O médico colocou luvas. Começou a tocar os hematomas. Dói? Ele pressionou minha costela. Ai! Gritei. Dói! Muito! Parece uma fissura na sexta costela. Ele murmurou, anotando. De quando é esse golpe? 2 dias, ele me empurrou contra a TV. E essa cicatriz nas costas? 3 meses. Ele jogou um cinzeiro em mim. O médico parou. Ele olhou para mim e seus olhos cansados mostraram compaixão. Ele suspirou. Malditos animais! Que bagunça! Como podem fazer isso com o próprio pai? Ele levantou a câmera. Clique, clique, clique. Cada foto era uma chibatada no meu orgulho. O flash iluminava a verdade crua da minha vida nesses meses. Fechei os olhos.
Imaginei que cada foto era uma bala para Marcos. Eu não era mais uma vítima, eu era a prova viva. Eu era a acusação de carne e osso. Pronto. Vista-se, disse o médico mais suavemente. Vou fazer o laudo agora. Essas lesões são suficientes para constituir um crime grave. A sede do Ministério Público fica em uma rua barulhenta do centro. É um prédio antigo de concreto, cinza como o céu desta tarde. Por dentro, o ar é carregado com o cheiro de papel úmido, tinta barata e desespero. Dezenas de pessoas estão sentadas em cadeiras de plástico duro, esperando para registrar queixas. Carteiras roubadas, carros roubados, espancamentos, fraudes. Nesta cidade monstruosa, a tragédia se expande a cada dia. Sentei-me ao lado de Daniel, entrelaçando as mãos para esconder o tremor. Embora eu seja a vítima, entrar aqui me assustou. Medo da burocracia, dos olhares curiosos e medo de que a justiça adormecesse, como costuma fazer. Mas hoje eu tenho o tubarão. O advogado Queiroz caminhou pelo corredor estreito com o porte de um general. O som de seus saltos de couro italiano batia no chão, cloque com autoridade. Ele não pegou uma senha. Foi direto ao gabinete particular do promotor, cumprimentando como velhos amigos. Nesta cidade, eles chamam isso de conexões. Se você não tem conexões, seu processo fica no fundo da gaveta para sempre. 15 minutos depois, me convidaram para o gabinete particular. O promotor era um homem robusto com um bigode grosso, limpando o suor da testa. Em sua mesa estava meu prontuário médico, as fotos dos hematomas, os resultados do raio-x da costela trincada e, o mais importante, os extratos bancários com números vermelhos. Senhor Almeida, disse ele com uma voz profunda, já revisei o processo. Que barbárie! Um caso de abuso e desapropriação flagrante, bem no coração da capital. Ele empurrou um arquivo de documentos em minha direção. Esta é a ordem de congelamento de emergência. Assim que você assinar aqui, enviaremos a notificação eletrônica para a Comissão de Valores Mobiliários. Em 2 horas, todas as contas em seu nome ou onde você é titular que Marcos usa serão congeladas. Nem um centavo pode sair. Peguei a caneta. Minha mão ainda tremia, mas desta vez não era de medo de Marcos. E o que acontece com a procuração? Perguntei. O advogado Queiroz já entrou com a queixa sobre sua legalidade, explicou o oficial. Já intimamos o tabelião Vargas. Ele vai cantar em breve. Assim que provarmos que você foi coagido ou enganado, esse papel será anulado. Nulo. Coloquei a caneta no papel. A tinta preta manchou a folha branca. ROBERTOALMEIDA. Minha assinatura estava mais torta do que antes, mas firme. Com esta assinatura, eu estava cortando com minha própria mão a fonte de vida do demônio que me atormentou por 8 meses. Mais uma coisa, continuou o promotor, seu olhar se aguçou. Com base em suas lesões, emitimos uma ordem de proteção de emergência. Se Marcos se aproximar de você em um raio de 500 metros, ele será preso imediatamente sem julgamento prévio. Obrigado, murmurei. Ao sair do prédio já estava escurecendo. O vento frio se infiltrou pelo colarinho da minha camisa, mas meu peito queimava. Daniel deu um tapinha no meu ombro. Bem feito, pai. Agora é só sentar e assistir ao show. Queiroz estava falando ao telefone com uma voz triunfante. Isso mesmo, congele tudo, também os cartões adicionais da esposa. Vamos ver com o que eles pagam o jantar hoje. Ele se virou para mim e piscou. Senhor Almeida, sabe qual é a melhor sensação para um advogado? É ver quando o vilão percebe que perdeu todo o seu poder e esse momento está prestes a chegar. Olhei para o céu da cidade, onde nuvens negras se agitavam, anunciando uma forte tempestade. A tempestade se aproxima, mas desta vez cairá sobre a cabeça de Marcos. Naquela noite, estávamos sentados no quarto do hotel com uma atmosfera tensa, mas cheia de expectativa.
Queiroz havia enviado um investigador particular para seguir Marcos e garantir que ele não escondesse bens antes que a ordem do juiz chegasse. Às 9h00 em ponto, o telefone de Queiroz tocou. Ele colocou no viva voz. "Relatório, Camacho", ordenou Queiroz. A voz do detetive soava misturada com música alta e barulho de pratos. "Chefe, isso é puro cinema. Ele está no fogo de chão do centro. Está com 2 amigos e 3 moças muito bonitas. A mesa está cheia de lagosta, ostras vivas e garrafas do uísque mais caro." Tremi. A churrascaria é famosa por ser incrivelmente cara. Uma refeição lá custa o que uma família trabalhadora gasta em comida em um mês. "E então", insistiu Daniel, "ele acabou de pedir a conta. São 7.000 reais. Ele tirou o cartão Black com uma cara de arrogância como quem diz, 'Eu sou o rei.'" A garçonete pegou o cartão e voltou em 2 minutos. Prendi a respiração. Pude imaginar a cena. A garçonete disse a ele, "Senhor, o cartão foi recusado." Marcos ficou vermelho como um tomate. Ele gritou com ela, "Você está louca? Meu limite é de 100 reais. Passe de novo." A moça, assustada, foi passar de novo. Recusado novamente. "Ha!" Daniel deu um soco na palma da mão. "Toma essa, desgraçado." A voz do detetive Camacho continuou. Dava para ouvir que ele estava rindo. Ele tirou um segundo cartão. Recusado. O terceiro recusado também. A essa altura, o restaurante inteiro já estava olhando. As garotas com ele começaram a sussurrar, cobrindo os rostos com as bolsas. Seus amigos se fizeram de desentendidos, fingindo ir ao banheiro. O gerente saiu para enfrentá-lo. Ele disse em voz alta, "Senhor, o banco informa conta congelada por suspeita de fraude. Você tem dinheiro? Excelente." Queiroz deu um tapa na coxa. "Suspeita de fraude? Essa dói mais." "O que ele fez?" Perguntei com o coração batendo rápido de pura satisfação. Ele procurou em todos os bolsos. Mal juntou uns 50 reais em trocados. Ele ficou pálido. No final, teve que deixar o Rolex, que aposto ser falso ou comprado com o dinheiro de Roberto, e seu novo iPhone como garantia. O gerente ameaçou chamar a patrulha se ele não trouxesse o dinheiro em 24 horas. E as namoradas todas foram embora. Chamaram Ubers, xingando na porta. Marcos ficou lá, parado como um poste, totalmente humilhado. "Me engula a terra, com certeza", ele pensou. Queiroz desligou. O quarto do hotel se encheu com as risadas de Daniel e do advogado. Eu não ri alto, apenas sorri levemente. Uma sensação de satisfação percorreu minhas veias. Lembrei-me dos dias em que tive que implorar a ele por 5 dólares para o remédio, e ele jogava o dinheiro no chão. Lembrei-me de como ele zombava ao me ver comer feijão frio. Agora ele estava parado no meio de um restaurante de luxo, sem um tostão, desprezado por todos. "Isso foi apenas o aquecimento", disse Queiroz, e servindo-se de um copo de vinho. "Amanhã, quando a ressaca passar, ele perceberá que o cartão bloqueado não é seu maior problema. O verdadeiro problema são as pessoas a quem ele deve dinheiro." Senti um calafrio. "Você se refere aos agiotas?" "Exatamente", assentiu Queiroz. "Os caras do empréstimo a juros. Esses caras nem usam advogados para cobrar, Sr. Almeida. Eles usam tacos de beisebol." Minha satisfação não durou muito. A realidade crua nos atingiu na noite seguinte. Eu estava assistindo ao noticiário na TV do hotel, brincando com o novo celular que Daniel me comprou. De repente a tela acendeu. Uma mensagem de um número desconhecido. Eu abri. Era Helena. Mensagem 1. "Pai, por favor, responda. Estou com muito medo." Mensagem 2. "Há pessoas batendo na porta. Eles estão cheios de tatuagens." Marcos se escondeu no banheiro. "Pai, me ajude." Meu coração se encolheu. O instinto paterno surgiu com força. Minha filha estava em perigo. "Daniel!" gritei. "Os cobradores estão na casa. Helena está me mandando mensagens." Daniel estava trabalhando em seu laptop. Ele ergueu os olhos com o rosto endurecido. Ele pegou meu celular e leu. Mensagem 3.
Eles arrombaram o portão. Estão no pátio. Marcos, saia e fale com eles. Ah, mensagem 4. Eles dizem que Marcos deve 200 eis, €1.000 em dívidas de jogo. Dão a ele 48 horas. Eles quebraram a TV. Pai, você tem dinheiro? Me empresta para pagá-los. Eu te imploro. Minhas mãos tremiam incontrolavelmente. 200.000 reais. Quanto do meu dinheiro aquele maldito Marcos havia queimado em jogos de azar. E agora ele se endividou com a máfia. Chame a polícia. Filho! 190, gritei. Eles vão matá-la. Daniel me segurou firme pelos ombros, forçando-me a sentar. Calma, pai. Se chamarmos a polícia agora, os bandidos fugirão, mas voltarão e serão mais cruéis. E mais importante, se a polícia chegar, eles encontrarão drogas ou coisas ilegais que aposto que Marcos tem guardadas. Mas sua irmã, ela vai ficar bem, disse Daniel com a voz fria. Mas vi seus olhos duvidarem. Os cobradores querem dinheiro, eles não querem matar na primeira vez. Isso é um aviso. O celular vibrou novamente. Mensagem 5. Foto em anexo. Uma foto da sala destruída. A TV de 85 polegadas com a tela quebrada. O sofá de couro rasgado. E na parede um grafite de spray vermelho. Pague ou morra. Meu Deus! Agarrei meu peito. Faltou-me ar. Minha casa, meu lar. Agora parecia uma cena de crime. Olhe para isso, pai. Daniel apontou para a foto. Isso é o que Marcos trouxe para esta família. Destruição, violência, vergonha. Temos que ajudá-la, Daniel. Afinal, ela é sua irmã. Implorei. Tenho um pequeno terreno no interior. Posso vendê-lo? Não, gritou Daniel, me fazendo pular. Foi a primeira vez que ele levantou a voz para mim. Nada é vendido. Nenhum dólar é pago a esses caras. Você sabe por que Marcos se atreveu a pegar emprestado? Porque ele acha que tem uma mina de ouro, que é você. Ele acha que quando os cobradores chegarem, você ficará com medo e venderá a casa para pagá-lo. Se você pagar desta vez, haverá uma próxima e outra até você morrer na rua. As palavras de Daniel foram um balde de água gelada. Ele estava certo, cara. Ele estava completamente certo. Eu os havia permitido por muito tempo. Minha fraqueza era o alimento que nutria o demônio dentro de Marcos. Então, o que fazemos? Perguntei com lágrimas nos olhos. Não fazemos nada, disse Daniel, desligando a tela do meu celular. Deixamos Helena enfrentar as consequências de sua escolha. Ela escolheu ficar com Marcos. Agora ela tem que provar o preço dessa escolha. Mas é cruel. É amor duro, pai. Às vezes, para salvar alguém da gangrena, o médico tem que cortar a perna. Esta noite, Helena tem que aprender a estancar seu próprio sangramento. Essa foi a noite mais longa da minha vida. Deitado na cama do hotel, com os olhos fixos no teto. Lá fora, a chuva começou a cair forte. Trovões roncavam como rugidos de feras selvagens. Meu telefone continuava a vibrar na mesa de madeira. Daniel não me deixou desligá-lo, mas me proibiu de responder. Buzz, buzz. Cada vibração era um nó na minha garganta. Imaginei Helena encolhida em um canto, chorando, enquanto seu marido covarde se escondia como um rato. Minha filha, a menina que carreguei nos ombros no parque, aquela que trançava meu cabelo e prometia cuidar de mim quando eu fosse velho. Agora ela me pedia ajuda e eu virei as costas para ela. Você está dormindo, pai? A voz de Daniel soou na escuridão. Não, não se sinta culpado, disse Daniel suavemente. Lembre-se da semana passada, quando você teve febre alta. Quantas vezes você ligou para Helena? Fiquei em silêncio. Lembrei-me. Liguei 5 vezes. Ela não atendeu. No final, ela me mandou uma mensagem. Pai, não incomode. Estou no cinema com o Marcos. Tome um comprimido. Ela te abandonou, continuou Daniel, endurecendo a voz. Ela viu seus hematomas e se afastou. Ela comeu bifes finos, enquanto você comia feijão frio. A Helena que você amava já morreu. A que te escreve agora é apenas uma viciada no amor tóxico daquele Marcos. Mas, se a matarem, não vão matá-la.
Eles precisam dela viva para te pressionar por dinheiro. Amanhã daremos a Helena um caminho para viver. Mas esse caminho não inclui Marcos. Engoli saliva amarga. Meu Deus, como é difícil ser pai. Ser um pai cruel para salvar seu filho é 1000 vezes mais difícil. O telefone finalmente parou de tocar. Talvez Helena tenha ficado sem bateria ou esperança. O silêncio encheu o quarto, pesado como chumbo. Fechei os olhos, sussurrando uma oração. Santa Mãe de Deus, proteja minha filha e perdoe a crueldade deste pai. Na manhã seguinte, acordei com os olhos inchados. Daniel já estava acordado fazendo café. Beba, pai. Ele me deu a xícara quente. Hoje temos algo importante. Precisamos da prova final para jogar Marcos na cadeia para sempre. Vamos ver a dona Lourdes. Estacionamos a uma quadra da casa para evitar que Marcos nos visse. Sua caminhonete ainda estava lá, mas com o para-brisa quebrado, vestígio da visita da noite anterior. O portão tinha manchas de tinta vermelha. A casa parecia uma ruína. Puxei o chapéu para baixo e atravessei a rua rápido. A mercearia, a Esperança, era minúscula, cheia de salgadinhos, refrigerantes e aqueles potes de doces. O cheiro de sabão barato bateu no meu nariz, um cheiro familiar e reconfortante. Dona Lourdes estava atrás do balcão rezando o terço. Ela é uma viúva da minha idade, sempre com um avental florido, e sabe tudo o que acontece no bairro. Ao me ver entrar, ela largou o terço. "Senhor Almeida!" exclamou ela, saindo correndo de trás do balcão. "Virgem Santa, você está vivo!" Eu acreditava que você já estava. Ela me abraçou forte. Cheirava a amaciante e calor humano. Não consegui conter as lágrimas. Uma vizinha se importava mais comigo do que minha própria filha. "Estou bem, dona Lourdes. Graças ao meu filho." Apontei para Daniel. "Boa tarde." Daniel inclinou a cabeça respeitosamente. "Sou Daniel. Ouvi dizer que você tem algo que pode ajudar meu pai." Dona Lourdes assentiu rápido. Ela olhou nervosamente para a rua e baixou a cortina de metal da loja. "Entrem aqui rápido," ela sussurrou misteriosamente. Entramos na cozinha, atrás da loja. Na mesa, com uma toalha de plástico, ela colocou um laptop antigo. "Coloquei câmeras de segurança no mês passado por medo de ladrões." Ela contou com as mãos trêmulas abrindo a máquina. "Mas nunca imaginei gravar aquela barbaridade." Ela clicou em um vídeo datado de 14 de agosto. Na tela granulada, eu me vi, um velho magro, tirando um saco de lixo para o portão. Caminhei devagar, com dificuldade. Então, Marcos apareceu de shorts com uma lata de cerveja. Ele disparou, apontando para mim e gritando comigo. Não dava para ouvir o áudio, mas lembro perfeitamente o que ele disse. "Velho inútil. Apresse-se, você está bloqueando minha visão." No vídeo, eu baixei a cabeça pedindo perdão. Mas Marcos não parou. Ele chutou o saco de lixo que eu carregava, espalhando tudo. Dei um passo para trás e tropecei, e então ele o fez. Ele usou as 2 mãos e me empurrou com força no peito. Vi-me no vídeo voar para trás, bater as costas no degrau de pedra e rolar para a calçada. Fiquei imóvel por um bom tempo. Marcos ficou lá. Ele cuspiu no chão ao meu lado e entrou em casa, batendo a porta. Dona Lourdes começou a chorar, fazendo o sinal da cruz. Que animal! Eu queria sair correndo, mas fiquei com medo. Vi você deitado lá e depois você se levantou sozinho. Fui muito covarde, Sr. Almeida. Não, você não é covarde. Peguei a mão dela. Você fez o melhor que pôde. Você guardou esta prova. Daniel assistia à tela fixamente com os olhos vermelhos de raiva, mas também com um brilho de triunfo. Aqui está, disse ele com a voz vibrante. Este é o último prego no caixão dele. Não é apenas violência doméstica. Isso é tentativa de homicídio porque você bateu a cabeça com este vídeo. Ele nunca sairá sob fiança. Dona Lourdes pegou o pendrive e o colocou na minha mão. Leve, Sr. Almeida. Faça-o pagar. Recupere sua casa. Apertei o pendrive frio na mão, mas meu peito queimava. Não eram apenas dados.
Era minha espada da justiça. Obrigado, dona Lourdes, disse eu. Quando eu recuperar minha casa, te convido para um café todas as manhãs. Estarei lá. Ela sorriu entre lágrimas. Mas lembre-se dos donuts. Saímos da loja. Daniel carregava o pendrive como um tesouro. Vamos, pai, disse ele. Levamos isso para o Queiroz e depois vamos ver a Helena. Assenti. Era hora de enfrentar a verdade. Na manhã seguinte, enquanto Daniel e eu comíamos pães doces e café no hotel, o telefone do advogado Queiroz tocou. O toque era insistente e agressivo, como um mau presságio. Temos problemas, senhor Almeida. A voz de Queiroz no viva voz não tinha mais a calma triunfante de ontem. Aquele maldito Marcos não quer afundar sozinho. Ele acabou de entrar com uma reconvenção no Tribunal de Família esta manhã. O que ele fez? Perguntou Daniel, apertando sua xícara de café. Ele entrou com um pedido para o juiz declarar Roberto mentalmente incompetente por demência senil, disse Queiroz, indignado. Ele argumenta que Daniel, ou seja, você, está se aproveitando da instabilidade mental do seu pai para sequestrá-lo e roubar seus bens. Ele pediu ao juiz que o nomeasse, Marcos, como o único guardião de emergência para proteger seu sogro. O quê? Pulei da cadeira, sentindo o sangue subir à cabeça. Ele disse que estou louco? Filho da... Lembro-me dos detalhes das plantas da catedral melhor do que ele se lembra do aniversário da esposa. É um truque típico de advogados baratos, explicou Queiroz. Se o tribunal duvidar de sua sanidade, todas as suas queixas são pausadas para avaliação. A ordem de congelar contas poderia ser suspensa temporariamente para que o guardião tenha dinheiro para seus remédios. Ele está tentando ganhar tempo para esvaziar as contas ou fugir. Deixei-me cair na cadeira, tremendo. O maior medo de um velho não é a morte nem a pobreza. É ser tratado como inútil, como demente, como uma criança grande. Marcos conhecia meu ponto fraco. Ele usou minha velhice como um punhal nas costas. O que temos que fazer? Perguntei com a voz embargada pela raiva. Provar que ele é um mentiroso descarado, disse Queiroz bruscamente. Já entrei em contato com o Dr. Arruda com urgência, um psiquiatra forense de ponta do hospital da cidade. Você precisa de um exame mental completo hoje. Vamos, prepare-se. Estou passando para te pegar. Naquela tarde, sentei-me em frente ao Dr. Arruda em um consultório branco com cheiro de álcool. O médico, um homem de 60 anos com olhos afiados como um bisturi, olhou fundo em mim. Não se preocupe, Roberto, disse ele suavemente. É apenas uma conversa. Mas não foi uma conversa. Foi a batalha para recuperar meu direito de ser uma pessoa. Que dia é hoje? Quarta-feira, 23 de agosto. Quem é o presidente? Qual é a duração do mandato? O presidente do Brasil. 4 anos. Se você comprar 3 quilos de laranjas a $5 o quilo e pagar com uma nota de 100, quanto te resta? 85. Mas, doutor, as laranjas na feira já estão a 6. Com 5 rolos, você só compra as azedas para suco. O doutor Arruda sorriu e fez anotações. Boa memória. Ele me fez perguntas mais difíceis sobre o passado, arquitetura, eventos recentes. Contei-lhe como calcular concreto armado para solo macio. Contei-lhe as irregularidades financeiras de Marcos com precisão de centavos. Você se lembra da sua senha do banco? Sim, respondi, olhando-o nos olhos. Mas, mais importante, lembro-me do dia em que Marcos sacou R$1 do caixa eletrônico no centro às 2 da manhã para jogar, enquanto mentia para a esposa dizendo que ia buscar meu remédio. Após 3 horas tensas, o médico pousou a caneta. Ele tirou os óculos com respeito. Roberto, disse ele, sua memória e lógica são melhores do que as de muitos jovens. Você não tem demência. Pelo contrário, você sofre de trauma devido a abuso prolongado, mas isso não tira sua capacidade mental. Ele assinou o atestado e colocou o carimbo vermelho. Conclusão: completamente lúcido, legalmente capaz e apto para administrar seus bens.
Peguei o papel como se fosse uma medalha olímpica. Toma essa, Marcos. Quis jogar xadrez mental com um arquiteto velho. Você escolheu o rival errado. Naquela noite, meu telefone vibrou novamente. Era Helena, mas desta vez não era pânico. Era puro desespero de um animal encurralado. Pai, estou com fome. Marcos foi embora. Ele levou todo o dinheiro e a corrente que a mãe me deu. Os cobradores estão lá fora. Eles jogaram tinta vermelha. Eu fugi pelos fundos. Por favor, venha só uma vez. Eu te imploro. Li a mensagem com a alma partida. Embora ela cometa erros, ela ainda é a menina que carreguei nos braços. Olhei para Daniel. Ele estava limpando sua arma. Ele tem permissão, mas sei que não quer usá-la. Veja-a, pai, disse Daniel sério. Mas em um lugar público. E lembre-se, amor duro. Se você amolecer agora, você a condena. Escolhemos um Starbucks na Avenida Paulista, lugar seguro. Clássico. Chegamos cedo e pedimos café. Às 8, Helena entrou. Quase derrubei o café. Aquela era minha filha. Helena sempre arrumada. Saltos, roupas passadas, agora parecia um fantasma. Cabelo emaranhado, sem maquiagem, olheiras, pele cinza. Ela usava uma jaqueta velha, tremendo de frio, sapatos sujos de lama. Ela olhava para todos os lados como uma ladra. Ao me ver, ela começou a chorar e quis me abraçar. Levantei a mão para detê-la. Sente-se. Apontei para a cadeira, sem abraço. Ela não estava pronta e não o merecia. Helena sentou-se, bebeu um copo de água de um só gole com a mão trêmula. Pai, Daniel, me ajudem. Sua voz era um fio. Marcos deve 200 mil reais. Ele me fez assinar como fiadora. Agora ele fugiu. Eles dizem que se eu não pagar, jogam ácido no meu rosto. Meu Deus, estou com medo. E Marcos? Perguntou Daniel friamente. Não sei. Ele disse que ia procurar um advogado. Ele levou minhas joias. Disse-me para ficar e vigiar caso você voltasse, pai. Helena soluçou. Pai, venda o terreno no interior. Pague-os. Vou trabalhar para te pagar de volta. Juro que vou trabalhar como uma mula. Olhei para ela ferido, como se tivessem jogado sal na ferida. Vender o terreno dos avós, para pagar as dívidas de jogo do desgraçado que me espancou. Helena, eu disse firme como uma marreta, não vou vender nada, não pagarei um único centavo pelos pecados do seu marido, mas eles vão me matar. Ela gritou em um sussurro. Eles não vão te matar se você fizer o que eu digo. Coloquei um guardanapo na mesa. Você tem duas opções. Uma, você volta para Marcos, foge com ele, paga suas dívidas e continua sendo sua escrava. Vou fingir que só tenho um filho homem. Helena arregalou os olhos de terror. Ela nunca me vira assim. 2. Continuei olhando-a fixamente. Você vem conosco para a delegacia agora mesmo. Você declara a verdade. Você entrega provas de que ele te forçou a assinar, que ele me bateu e que ele roubou. E o divórcio? Ela gaguejou. Mas a igreja, o padre, Deus não te obriga a viver com o diabo. Bati na mesa. Bam! As pessoas ao lado se viraram. De jeito nenhum. Ele bate no seu pai, rouba, te põe em perigo de morte, te deixa com traficantes e você fala de moral. Deus te deu a vida, não para você jogá-la no lixo com aquele imbecil. Se você testemunhar, interveio Daniel mais suavemente. Queiroz pode negociar proteção a testemunhas. Os cobradores não te tocarão se a polícia te vigiar. E essa dívida, o juiz declarará dívida de jogo de Marcos, ilegal, e você fica livre. Helena olhou para nós, olhou para suas mãos sem anel. Marcos já o havia vendido. A luta interna se mostrava em seu rosto. Medo de Marcos, medo do que as pessoas dirão, medo de morrer. No final, ela baixou a cabeça e chorou com gritos abafados. Eu farei isso. Eu farei isso. Perdoe-me, pai. Sou estúpida. Perdoe-me, pai. Exalei longamente. Não era perdão total, mas era um começo. Salvei o que restava dela. Chamei a garçonete. Uns pães de queijo quentinhos e um chocolate quente. Bem quente, pedi para minha filha. Ela precisa de força para lutar.
3 dias depois, manhã chuvosa na rua Augusta, bairro histórico. O silêncio do bairro foi quebrado com sirenes de 2 viaturas e um caminhão de mudança branco. Eu estava atravessando a rua sob um carvalho com Daniel, Queiroz e Helena. Ela usava grandes óculos escuros para cobrir os olhos inchados, escondendo-se atrás das minhas costas como uma menina assustada. Queiroz tinha a ordem de despejo e o mandado de prisão com um carimbo vermelho. Marcos havia voltado na noite anterior. Ele não tinha para onde ir. Ele se barricou. Fechou tudo como um rato em seu buraco. "Abra, polícia!" O policial bateu no portão com o cacetete. "Saia! É minha casa. Eu sou o dono." Marcos gritou de dentro com a voz rouca e louca. "Eu tenho uma arma. Quem entrar eu mato." Os vizinhos saíram. Dona Lourdes estava na primeira fila com um crucifixo rezando. "Ele não tem uma arma", sussurrou Helena tremendo. "É tudo mentira. A única arma que ele comprou foi uma de brinquedo." A polícia não discutiu. Eles ordenaram a entrada. Um forte estalo soou quando cortaram a corrente. A equipe entrou no pátio. Barulhos, gritos, bam! Eles arrombaram a porta principal. 2 minutos depois, arrastaram Marcos para fora. Ele parecia patético. Não era mais o grande senhor de cuecas floridas, barriga balançando, sujo, barbudo. Ele chutou e insultou, mas já estava algemado. Ao passar em nossa frente, ele viu Helena. "Sua maldita!" Ele uivou, cuspindo saliva. "Você me traiu. Sou seu marido e você me trai. Vou te matar, vou matar todos vocês." Helena tremeu, recuou, mas desta vez não chorou. Ela respirou fundo, tirou os óculos e olhou para o homem que um dia adorou. "Você matou meu amor, Marcos", disse ela com a voz baixa, mas clara. "Você é um covarde. Você é um covarde." Marcos quis se lançar, mas o jogaram contra a viatura. "E você?" Ele se virou para mim, rangendo os dentes. "Maldito velho. Você acha que venceu? Você é cruel. Você joga seu genro na rua, você vai para o inferno." Aproximei-me. A menos de 1 metro de distância, olhei-o nos olhos procurando arrependimento, mas só vi egoísmo. "Não estou te jogando na rua, Marcos", disse calmo, com a voz de quem recuperou o comando. "Estou te devolvendo para onde você pertence, à prisão. E não se preocupe com o inferno. Já vivi no que você criou por 8 meses. Agora é a sua vez." "Levem-no", ordenou o oficial. Colocaram-no na viatura como lixo. Os vizinhos aplaudiram. Dona Lourdes gritou: "Ladrão, apodreça na cadeia!" Quando a viatura partiu, o silêncio voltou. Parou de chover. O sol saiu, iluminando o pátio. Olhei para minha casa, porta quebrada, lixo, mas esperando por seu dono. "Casa, pai", disse Daniel tocando meu ombro. Atravessei o portão, jardim destruído, vasos quebrados, mas respirei fundo. Cheirava a terra molhada de buganvília. E o mais importante, cheirava a liberdade. 2 meses depois, a prisão sul é um bloco de concreto cinza, frio, sem janelas. Luz de neon que machuca aqui e aqueles que se acreditam acima da lei. O julgamento de Marcos foi rápido. Queiroz e o promotor foram brilhantes. Foi uma exibição de justiça. As provas não se acumularam. Caíram como uma avalanche sobre sua arrogância. Primeiro, o vídeo de Dona Lourdes na tela grande. A sala ofegou de horror ao ver como Marcos empurrou seu sogro idoso contra a pedra. O juiz teve que bater o martelo 3 vezes com cara de fúria para acalmar o murmúrio. Em seguida, os extratos bancários. R$1.000, 200, R$1.000. O suor da minha vida queimado em festas de jogo e mulheres enquanto eu comia restos. Mas o golpe final foi Helena. Minha filha, tremendo e com um psicólogo ao seu lado, levantou-se e contou tudo. Ameaças, violência. Ela entregou as mensagens de texto. Marcos estava no banco dos réus, barbeado com um uniforme bege amassado. Ele não parecia mais corajoso. Cabeça baixa, ombros tremendo. Seu defensor público apenas pediu clemência por situação difícil. Ridículo. Réu Marcos Oliveira. O juiz falou, ressoando na sala.
Seus atos são um insulto à moral e à lei. Prendi a respiração apertando a mão de Daniel. Sentença: 12 anos de prisão sem direito à fiança. Restituição de 1.245 IGRs a Roberto Almeida. Se não puder pagar, todos os seus bens serão confiscados para leilão. Bang! O martelo caiu. Fim do pesadelo. Exalei sentindo uma tonelada ser retirada de mim. 12 anos. Quando ele sair, já estarei com Deus. Ou ele será um velho, sozinho e pobre. Justiça divina. Levaram Marcos embora. Ao passar, ele parou um segundo. Queria dizer algo, mas baixou a cabeça e continuou andando. Ele perdeu tudo. Helena recebeu 3 anos de liberdade condicional por colaborar e ser vítima da síndrome da mulher espancada. Ela teve que devolver 30% do valor perdido. Ao sair, Helena veio em minha direção. Ela não me olhava nos olhos, vestida de forma simples. "Pai, vou trabalhar", disse ela em voz baixa. Consegui um emprego como lavadora de pratos em uma lanchonete perto do meu quarto. Vou te mandar dinheiro todo mês. Mesmo que seja 50 arris, vou te pagar tudo. Olhei para ela. Ela estava magra, mãos ásperas, mas seus olhos tinham vida própria. Ela não era mais a boneca de Marcos. "Não mande nada agora", disse suavemente. "Use para você. Coma bem. Viva como gente decente. Essa é a melhor maneira de me pagar." Ela chorou, assentiu e foi para o ponto de ônibus. Não a impedi. Ela precisava crescer através da dor. Tarde de domingo no bairro histórico. Sol dourado nas pedras. Estou na minha cadeira de balanço no pátio. A parede já está pintada de tijolo vivo, cobrindo o grafite feio. A fonte soa feliz. A buganvília joga flores roxas no chão limpo. Dentro não há TV gigante nem sofá preto. Eu os vendi. Coloquei meus móveis antigos de mogno, a toalha de mesa da minha esposa. A casa cheira a madeira, a livros, a paz. Coloquei um pequeno altar, a foto da minha esposa, cravos brancos, uma vela. Sussurrei. "Velhinha, recuperei a casa. Descanse, não perdi nosso ninho." Um aroma delicioso sai da cozinha. Não feijão rançoso, mas café coado. Daniel sai com 2 canecas fumegantes. "Seu café, pai." Ele se senta ao meu lado, cheira bem. Fecha os olhos, cheira a liberdade. Que delícia! Observamos os pardais na fonte. Amanhã, Daniel volta para Nova York. "Você vai ficar bem, pai?" Ele pergunta preocupado. Provo o café. Açúcar doce, canela, calor no peito. "Estou bem, filho", sorriu calmo. "Dona Lourdes virá para jogar xadrez. Já tenho minha aposentadoria. E vou reformar o arco da igreja. Estou muito ocupado." Daniel ri. Ele pega minha mão. "Estou orgulhoso de você. Você lutou como um guerreiro." "Não, filho, eu nego. Sou apenas um velho que queria tomar café em sua casa. Mas você me ensinou. Nunca abaixe a cabeça para o mal, mesmo que venha da família." Os sinos da igreja de Santa Cecília tocam. Bong bong. Olho para o céu azul. A vida não acaba aos 70, apenas vira a página. Uma página sem medo, apenas com café e paz. Vamos ver. Levanto a caneca. Um brinde, pai. Bebo o café, doce na língua. A vida continua. E esta vida, Deus abençoe. É bonita. Se esta história te cativou, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para ouvir a próxima história, clique na caixa à esquerda da tela. Obrigado por assistir.